Então, eu sou daquelas que acredita que nada é por acaso. Acredito, eu estudo, já li sobre isso, enfim, as coisas acontecem por conta de resultado de outras coisas que já fizemos, que outras pessoas fizeram, enfim. Tudo que a gente faz, eu acredito, tá? Que tudo que a gente faz vai alterar o curso de alguma coisa, seja na nossa vida, na vida dos outros, enfim. Isso é uma coisa, então, nada por acaso. Outra coisa é que tem dias que eu tenho pensado sobre uma coisa que eu escutei nas 3 ou 4 conferências que eu fui já nas palestras do Tony Robbins, que ele fala sobre antecipação. Que o segredo de a gente ter sucesso, de a gente dar certo, é a gente se antecipar para as coisas. Deixar tudo preparado com antecedência. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, deve ter gente que escuta aqui que já faz aquelas marmitas em casa para a semana, se prepara para a alimentação da semana. E qual que é o sucesso que você tem com isso? O sucesso que você tem é que durante a semana você está com a comida pronta, então você não precisa se preocupar, você ganha o tempo de não precisar fazer a comida. E outra, você se alimenta melhor também, porque você já deixou a tua comida programada, uma comida que você escolheu, planejada, e você não vai comer fora daquilo. Por exemplo, acontece lá em casa, quando a gente não tem comida, a gente vê o que tem no armário aí, vamos ver e vamos fazer, ou pedir comida, ou ir num restaurante, enfim. E comer em casa, vocês sabem, comer comidas feitas em casa sempre mais saudável que comer em restaurante. Então, esse é o sucesso que a gente tem, né, de uma organização antecipada da sua comida, por exemplo. Isso para tudo, para tua agenda, você consegue saber como que vai ser a tua semana e tudo mais. Agora eu, Andréia, talvez alguém aqui até se identifique com isso, eu sempre fui muitos vão dizer muito, rebelde com relação à rotina, com coisas muito programadas, porque eu sempre fui, porque eu quero ser livre, eu quero ter uma vida que eu possa escolher o horário, não quero esse negócio tudo arrumadinho, tudo certinho. E eu sempre batia tecla nisso, falando que não, esse negócio de disciplina, tudo muito certinho, isso não é vida. Bom, enfim, esse é o ano que eu vou fazer 45 anos e agora tá caindo a minha ficha que se a gente tem as coisas programadas, antecipadamente planejado, a gente é mais livre do que se não tiver. Que senão você vive uma vida que nem eu, que tá sempre apagando fogo, sempre tapando um buraco aqui ou ali, sempre correndo, porque eu não parei para me programar antecipadamente. E acabou de acontecer, caso, tô gravando esse podcast no meu carro, porque tá assim, fervendo na minha cabeça, tô de cara com o que aconteceu, de cara comigo, porque assim, tem uma amiga que mora em Montreal e que ela falou que em janeiro ela estaria aqui. Faz um tempo que a gente conversou. Ela falou, quem sabe a gente se encontra e tal. E eu moro a 45 minutos de Toronto, então ela vinha para Toronto. Quando ela chegou, eu já tinha esquecido a data, não tinha colocado na minha agenda, claro. Quando ela chegou, ela falou que estava aqui e ia embora hoje, sexta-feira. Todo dia ali eu vendo, será que eu consigo para Toronto? Só que sempre acontece pipocas, coisas no meio do nada, no meio do meu dia, no meio da minha semana, e eu não estava conseguindo ir. E hoje, que era o último dia dela aqui, eu perguntei para ela, você tá aqui? Ela falou, eu ainda tô aqui, se quiser a gente pode tomar café hoje. Beleza, acho que vai dar certo. Temos 2 carros em casa, um carro a gasolina e um carro elétrico. O nosso carro elétrico ele não tem uma autonomia muito grande, ainda mais no inverno. Mesmo com o aquecedor desligado e tudo mais, a autonomia do carro diminui muito no inverno. Enfim, hoje, o Marcelo sempre vai para o trabalho com o carro elétrico. Hoje ele foi com o carro a gasolina. Então, eu falei, eu já tinha saído de manhã para levar as crianças para a escola, voltado tudo com o carro elétrico.
O carro estava carregando em casa, só que o nosso cabo de carregar, ele é bem devagar. Ele é bem, ele é para carregar durante a noite, assim, então ele vai muito devagar. E tudo bem. Daí, quando eu cheguei em casa, falei pra ela: eu vou te ver. E até porque eu descobri que era aniversário dela também. Eu não tinha na minha agenda, mas eu vi que era aniversário dela, confirmei. Falei: ai, que legal, eu vou ver ela, ainda mais que é aniversário dela e tal. Preparei um presente que eu tinha em casa, uma lembrancinha que eu queria dar pra ela. Escrevi o cartão, no cartão eu coloquei assim: que legal ver você, encontrar com você agora, que é o dia do teu aniversário. Embrulhei o presente, tudo, e saí de casa. Lembrando que eu moro 45, 50 minutos de Toronto, né? Isso depende do trânsito. Isso são uns 60 quilômetros. Eu já saí de casa com o ar desligado. Eu falei, não, vai dar certo. Só que eu fui andando e foi consumindo mais ainda. E eu tinha horário para chegar, porque ela volta embora hoje para Montreal. Na primeira estrada, que eu tava, eu já peguei um caminho errado. Em vez de pegar pro lado leste, que eu deveria ir, eu fui pro oeste. Eu não acredito. E dei a volta, comecei indo pro lado leste. Então nisso já foram mais quilômetros, mais autonomia do meu carro que tava indo embora. Falei, tá, agora eu preciso achar um lugar para abastecer, porque eu tô vendo que eu não vou nem chegar em Toronto, porque tá indo rápido. Achei um lugar para abastecer, que eu até conhecia, mais ou menos no caminho, mais ou menos porque eu tinha que meio que voltar tanto para chegar no lugar para abastecer. Quando eu cheguei lá, os carregadores rápidos, que é o que eu precisava para carregar mais ou menos 30 minutos o carro, estavam os dois ocupados. Aí eu vi que não ia dar certo, porque se eu contasse o tempo que eu ia ter para esperar os carros saírem, mais esperar os 30 minutos de carregar, eu não ia chegar a tempo em Toronto para poder conversar com ela, dar tchau e ela ir para o aeroporto, enfim, não ia dar tempo. Eu não podia ficar muito tempo lá também, porque eu também tenho compromisso depois aqui, tem vôlei da Dani, não tinha como. Aí eu vim agora, assim, me martirizando, porque daí eu mandei mensagem pra ela, pedindo desculpa, porque eu não vai dar pra ir. Eu já tava no caminho, fiz tudo isso. Já tem 1 hora que eu saí de casa. E agora eu tô voltando pra casa, porque não ia dar tempo. Não ia dar tempo, e o que eu fiquei, assim, de cara comigo é que foi tudo muita falta de organização minha. Eu tento, assim, que nem eu falei, fiquei de cara comigo, eu tento já não ser tão, vamos dizer assim, tão braba, tão grossa comigo mesma, porque é bem fácil eu jogar pedra em mim. E eu sempre faço aquele exercício, se fosse uma amiga tua, estaria falando assim? Só deixando esse parênteses aqui, que sim, eu fico brava comigo, mas de repente eu já tento me entender. Por isso que eu falo do diagnóstico de TDAH, porque assim, a minha vida inteira eu fui assim. Eu sempre fui assim. E isso me atrapalha em muitas coisas. Tem muitas coisas que eu quero concluir, que eu quero fazer e não consigo, porque eu acabo inventando coisas, me enrolando, não me programo, minha agenda. Eu tenho agenda, mas às vezes ela não é respeitada. Então eu tenho essas coisas do TDAH que me impedem às vezes, muitas vezes, de fazer coisas que eu poderia ter feito se eu tivesse me programado. Eu poderia ter me programado para passar final de tarde com ela, enquanto ela estava aí, sem essa correria de que tem horário para isso, tem horário para aquilo. Então, assim, eu resolvi trocar essa mensagem com vocês para dizer que agora eu vejo o quanto a disciplina é importante. Eu sempre soube, sempre li sobre isso, mas como eu falei, sempre fui aquela rebelde falando assim, eu não preciso disso, eu sou diferente. E achando que eu era diferente, tentei fazer diferente e no fim não deu certo. Então, disciplina, antecipação é o sucesso de tudo. Se você pensa nas pessoas. Eu conheço várias pessoas super organizadas, começando pela minha irmã, que quando viaja ela tem cada roupa separada num pacote.
para cada dia. Tipo, sábado de manhã ela tem um pacote da roupa, sábado de tarde, ou sei lá, enfim. Tipo, cada dia tem tudo organizado. Tudo. E por que eu não gostava de organizar as coisas, né? E por que eu não gostava disso? Eu falei, nossa, mas vai viajar e se ela quiser colocar outra coisa? Se ela quiser colocar outra coisa, ela pode pôr. Não tem nada que impede ela de fazer. O problema de você ter uma disciplina é se você não for flexível para mudar aquilo que você precisa mudar no momento que for necessário. Agora, é aquele negócio, é melhor ter um plano do que plano nenhum, porque sim, sem nenhum plano, ela ia passar 40 minutos, sei lá quanto tempo, escolhendo uma roupa que ela vai sair naquele dia, sendo que ela tá de férias, o quanto menos decisões ela tiver para tomar, melhor. Então ela se antecipou, ela se programou e deixou tudo mais fluindo, mais fácil. E isso é uma coisa que eu tô falando aqui que eu preciso aprender a fazer para mim. Que eu não tenho esse tipo de organização, porque eu nunca fui assim, que como eu falei, sempre fui querer ser a rebelde, e acaba que eu acabo perdendo tempo, imagine, fiquei 1 hora passeando de carro, sendo que eu podia estar com ela, eu podia estar trabalhando, podia estar fazendo várias outras coisas, mas não, fiquei no carro passeando, porque eu não tinha bateria no carro, eu não tinha me programado para encontrar com ela antes. Eu, pensei em compartilhar isso para trazer essa reflexão para quem é talvez igual eu. Ou para quem é disciplinado, mas não tem flexibilidade. Eu programei isso, vai ser isso e pronto, acabou. Isso também é um estresse. São 2 extremos, né? O extremo eu, sem organização, o extremo extremamente disciplinado e não pode mudar. Mas eu acho que tem que ter um meio termo ali. Um meio termo. Tá certo, gente? Então era isso que eu queria contar pra vocês. Espero que a reflexão ajude. Depois me contem o que vocês acharam, se identificaram. Beleza? Valeu, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.